Boa tarde, tribunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aos nossos estudos acerca do pacote anticrime que alterou o Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal, que entrou em vigor agora dia 23 de janeiro de 2020. Iríamos esmiuçar o juiz de garantias ou o juiz das garantias, mas tivemos uma primeira decisão do então ministro Dias Toffoli suspendendo tal instituto pelo prazo de 180 dias. Todavia, na sequência, retomando os trabalhos, o STF, por meio do relator dessas três ações de partidos políticos e das associações classistas de magistrados estaduais e federais, ele entendeu que era caso de suspender por tempo indeterminado a aplicação do juiz das garantias, em que pese o nosso entendimento pessoal de que isso é um completo absurdo, seria perfeitamente possível implementar o juiz das garantias, como já destacado em vídeos anteriores aqui no canal. Inclusive você esteja à vontade para se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e ficar sempre atualizado com o conteúdo que nós vimos disponibilizando semanalmente. Então fique à disposição, fique à vontade para se inscrever no canal. Nesse contexto, vamos falar sobre as alterações no procedimento do Tribunal do Júri. Foram poucas, todavia substanciais. Vejam só, enquanto vou explicando, vou colocar aqui na tela o artigo para que você possa ir acompanhando os nossos comentários. Você pode concordar conosco, discordar, mas se você não concordar, deixa aqui no comentário desse vídeo por que você não concorda, a sua opinião, para que a gente possa debater. Eventualmente esse seu comentário pode ser objeto até de um novo vídeo. Então a troca de ideias faz com que o debate ganhe uma importância maior. Então fique à vontade para comentar esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Então vamos lá, vamos analisar aí o artigo 492 do Código de Processo Penal. Então, o que diz o artigo 492, inciso 1º, a linha E? Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com a expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Volta para mim. Então olha só, gente, o procedimento do júri está sendo alterado e, no meu ponto de vista, esse dispositivo ele é absolutamente inconstitucional. Por quê? Porque ele viola o princípio da presunção de inocência. Como assim? Veja, a par de uma simples decisão, sim ou não no tribunal do júri, decisão essa que não é fundamentada, é dada de consciência, se nós tivermos uma pena superior a 15 anos, independentemente de ter os requisitos da prisão preventiva ou não, o sujeito vai preso. Então imaginemos que ele venha a ser preso, porque foi condenado a 15 anos, sobreviver recurso de apelação e esse plenário é anulado, ele vai a um segundo júri e é absolvido de forma definitiva, porque só pode se anular por uma única vez no tribunal do júri em razão do mérito. Esse tempo que ele ficou preso entre o primeiro e o segundo julgamento, de fato era necessária essa prisão? Então, ao nosso ver, é uma forma mecânica, uma forma burra de se pensar, que fere inclusive a proporcionalidade. Como assim fere a proporcionalidade? Vamos pegar aqui um outro crime que é gravíssimo, porém não é da competência do tribunal do júri. Latrocínio, crime de roubo seguido de morte, que infelizmente assola as nossas cidades e é algo cada vez mais comum. Não vai ao júri porque é um crime contra o patrimônio. Então é um crime qualificado pelo resultado. Que resultado é esse? Resultado morte. Ele é julgado pelo juiz singular. Imaginemos um sujeito julgado pelo juiz singular em razão de um latrocínio, condenado a 16 anos. Eventualmente,
dependendo do caso concreto, esse fulano fará jus a recorrer em gozo da sua liberdade. Pois não existe dentro dessa dinâmica uma obrigatoriedade de prisão para aqueles que tiverem uma condenação com pena superior a 15 anos em outros procedimentos, apenas no procedimento do júri. Notem como esse dispositivo ele quebra esse critério de proporcionalidade. Então me parece que essa garantia fundamental, que é ser julgado pelo tribunal do júri, passou a ser um ônus. Olha, prefiro ser julgado pelo juiz singular. Caso eu venha a ser condenado, eu posso recorrer à liberdade. Agora, se eu vier a ser condenado no júri, não, eu tenho que ir preso. Então fere a proporcionalidade, fere a razoabilidade em crimes, em patamares que são igualmente importantes para a sociedade. Então, ao meu ver, esse dispositivo ele é absolutamente inconstitucional, porque viola a presunção de inocência, viola a proporcionalidade, viola a razoabilidade. Notoriamente, nós verificamos que essa questão da prisão em primeira instância viola também a presunção de inocência. Agora se discute a questão da prisão em segunda instância e o Congresso vem dizendo que vai fazer uma legislação para que isso ocorra. Não tem como, senhores. Por quê? A Constituição Federal ela foi pensada com um núcleo duro, ela tem cláusulas pétreas. E entre as cláusulas pétreas, no seu artigo 5º, está a presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, que diz que a prisão só ocorrerá com o trânsito em julgado. Não tem como mexer para lá, mexer para cá, criar esses jabutis, vamos usar uma expressão atual, criar esses abacaxis para tentar antecipar a prisão. Os partidários dessa teoria, eles devem fazer o que é correto. O que é o correto? Traz uma constituinte originária, faz uma nova Constituição, extirpa essa cláusula pétrea que fala da presunção de inocência, faz uma Constituição nova. Com essa Constituição atual, não dá. É um arremedo. É uma tentativa de construção de preceitos artificiais. E aí vem o ministro Barroso, e eu digo com todo respeito, e vem dizer que é uma decisão colegiada que não se entrará mais na discussão do fato. Por isso que se autoriza a prisão em primeira instância. Todavia, o próprio Código de Processo Penal traz a solução e diz o seguinte: se a decisão do júri for manifestamente contrária à prova dos autos, ele será levado a um novo júri. Então veja, ministro Barroso, com todo respeito, talvez Vossa Excelência não conheça o procedimento do júri. Eu atuo no júri há 15 anos, então conheço muito bem o procedimento do júri. Mais de 200 julgamentos pelo Tribunal do Júri já participei. E já vi casos em que o réu foi condenado no primeiro júri, foi submetido ao segundo júri e foi absolvido de forma definitiva, de forma imexível, com trânsito em julgado. Por quê? Porque a decisão do júri no que tange a fatos só pode ser revista por única vez. Nem o Tribunal de Justiça pode rever a decisão do júri no que tange ao mérito. Ele deve anular e mandar um novo júri. Então isso é um preceito constitucional. Afinal de contas, nós levamos a sério ou não os direitos e garantias fundamentais nesse país? Que a impressão que se tem que é tudo um jogo de interesses. É um jogo de interesses. É bonito o Congresso dizer que vai fazer uma lei para prender em segunda instância, para que a população fale: olha, o nosso Congresso é atuante, essas pessoas merecem continuar no poder na próxima gestão, vamos votar nessas pessoas. Mas a bem da verdade é mentira, que nós sabemos que nós temos uma Constituição com cláusulas pétreas e podem mexer para lá, mexer para cá, fazer o que quiserem. Antecipação de prisão sem os requisitos da preventiva, sem a sua necessidade, sem a sua utilidade, antes do trânsito julgado, é algo que confronta com o texto constitucional e nunca vai sobreexistir na nossa legislação enquanto a Constituição de 88 for vigente. Repito,
Se entenderem que a Constituição de 88 não presta, não tem problema, joga essa Constituição no lixo, traz uma Assembleia Constituinte originária, faz uma nova Constituição e retira esses dispositivos. E aí vão poder prender em primeira instância, poder prender em segunda instância, em fase de inquérito. Melhor ainda, prenda-se com a elaboração do boletim de ocorrência. Fez o boletim de ocorrência, já deixa aquele acusado preso. Ad cautelam, vai que ele desaparece no mundo, mata alguém, enfim. Vamos subverter a regra atual, que a liberdade é a regra e a prisão a sua exceção. Se vocês querem mudar, mudem. É só mudar a Constituição, começar do zero. A prisão é a regra, a liberdade é a exceção. É um sistema político, mas as coisas devem ser feitas da forma correta. Isso é uma excrescência jurídica. Bom, põe na tela aí, vamos continuar. O parágrafo 3º do artigo 492 terá a seguinte redação: o presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha e do inciso 1º do caput desse artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Ou seja, volta para mim aqui, ou seja, o juiz presidente do tribunal do júri, ele pode, analisando o caso, pensar assim: olha só, esse recurso de apelação pode ter viabilidade, talvez o réu possa ser submetido a novo julgamento, então eu vou deixar de prender o réu. Mas vejam só, senhores, é um tipo subjetivo aberto, é muito subjetivo. A lei tem que ter regras claras e que sejam inteligíveis e aplicáveis a todos, a maior quantidade de casos possíveis. Nessa hipótese, parágrafo 3º, o juiz fica a cargo de um subjetivismo tão grande ao ponto dele decidir da forma que quiser. Como é que nós vamos avaliar o acerto ou o erro numa decisão judicial que é permeada de um subjetivismo absoluto? Complicado, muito complicado. Vamos para o próximo. Parágrafo 4º diz o seguinte: apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos não terá efeito suspensivo. Então aqui o que está sendo retratado? Pouco importa se foi interposta a apelação ou não, o réu vai ficar preso, o efeito é apenas devolutivo. Nós vamos analisar a matéria. É caso de submeter a um novo júri? É caso de anular aquele júri em razão de alguma nulidade processual, por exemplo? Independentemente de qualquer coisa, apenas terá o efeito devolutivo. Será devolvida a matéria ao tribunal. Enquanto isso, o réu fica preso. Note como é uma completa subversão da regra. Qual é a regra constitucional estabelecida na Constituição de 88? A liberdade. Aqui temos uma completa subversão. Vamos para o próximo, põe na tela aí. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º desse artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso, inciso 1º, não tem propósito meramente protelatório. Inciso 2º, levantada a questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Volta para mim. Então veja só, aqui para se conseguir o efeito suspensivo se criaram-se algumas condicionantes. Primeira, aquele recurso não pode ter efeito protelatório. Segundo, o tribunal poderá avaliar e realmente constatar que o réu poderá ser absolvido. Mas note, como o tribunal fará a avaliação de que o réu de fato poderá ser absolvido se o tribunal é incompetente para conhecer de matéria de fato? Pois a matéria de fato ela é da seara exclusiva do juiz natural. E quem é o juiz natural? É o jurado do tribunal do júri. Então o tribunal jamais poderá absolver o réu em sede de recurso de apelação, porque o máximo que poderá fazer é mandar um novo júri. Então note a falta de técnica do legislador.
é risível a falta de técnica e o desconhecimento da matéria. Então, senhores, é bastante criticável essa tentativa, esse arremedo de se prender em primeira instância depois de uma condenação no Tribunal do Júri. Tentam fazer politicagens pela via transversa. E você que é estudante de direito, concurseiro, advogado, promotor, juiz que fica com abacaxi na mão para resolver. Coloca na tela aí, parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentalmente na apelação ou por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator, instruída com cópia da sentença, das razões de apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Volta para mim. Ou seja, além de criarem essas condicionantes para a obtenção do efeito suspensivo, ainda terá que ser feito um pedido diretamente nas razões ou de forma incidental ao relator para verificar se o relator irá conceder o efeito suspensivo ou não à apelação, evitando assim a prisão automática criada por essa legislação. Então, senhores, essa questão ainda será decidida pelo STF, salvo engano agora julgamento no dia 12 de fevereiro, então vamos ver como é que vai ficar. No meu ponto de vista, essas alterações foram péssimas, elas conflitam com o texto constitucional, elas demonstram pouca técnica e, para não dizer absoluto, vamos dizer total desconhecimento do legislador acerca de preceitos constitucionais e preceitos imanentes ao Tribunal do Júri. É isso aí, meus amigos. Espero que tenha esclarecido, que tenham gostado. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, participem desses fóruns, digam a opinião de vocês sobre esse vídeo, compartilhem e até mais.